nosso próximo painel, eu gostaria de convidá-los a assistir um vídeo que vai falar sobre a reforma tributária solidária, menos desigualdade, mais Brasil. Eu quero mudança. Chega de tanta desigualdade. Eu quero um país mais justo e mais solidário. Com mais oportunidades para mim e para você. Quero mudança na forma como os impostos são cobrados, levando em conta as diferenças entre ricos e pobres. Quem tem menos deve pagar menos. Quem tem mais deve pagar mais. Eu quero mudar para melhor. E você? Reforma tributária solidária. Menos desigualdade, mais justiça, mais futuro, mais Brasil. Muito bem, vamos então ao nosso próximo painel. Dando sequência ao bloco europeu do primeiro dia do Fórum Internacional Tributário, recebemos 2 PhDs para uma conversa sobre experiência escandinava com sistemas tributários. Falando sobre a relação entre tributação e welfare state na Dinamarca, Michael Klitgaard, doutor em políticas públicas. Para compartilhar o aprendizado sobre o impacto da extinção do imposto sobre a fortuna e seus desdobramentos redistributivos na Suécia, a doutora Åsa Marie Hansson. Muito bem, então chamamos aqui ao palco, primeiramente ele que é professor do Departamento de Ciência Política da University of Southern Denmark e atua como diretor do programa de pesquisa Beyond Class Politics, financiado pelo Danish Council for Independent Research. Ele é também PhD em Políticas Públicas e Administração Pública pela University of Aalborg, na Dinamarca. Recebam Dr. Michael Klitgaard. Chamamos também ela, que é PhD em Economia, com pesquisas na área de tributação. Ela é professora associada na Lund University, na Suécia, mas ela também já lecionou nas universidades de Copenhagen e de Massachusetts. Atualmente participa do desenvolvimento das políticas fiscais atuais na Suécia e na Dinamarca. Recebam Dr. Åsa Hansson. Para debater o tema, nós chamamos ele, que é membro do Instituto Justiça Fiscal, especialista em Economia do Trabalho e mestrando em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. Foi presidente do Unafisco Sindical, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, de 99 até 2003. Recebam Paulo Gil Introini. E para coordenar os trabalhos, chamamos aqui ao palco ela, que é graduada em Ciências Econômicas e pós-graduada em Economia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, aposentada, e presidenta do Instituto de Justiça Fiscal. Recebam Fátima Gondim. Nós lembramos mais uma vez aos senhores que as perguntas podem ser feitas sempre por escrito. Aqueles que desejarem a ficha de perguntas, basta levantar a mão que as nossas recepcionistas irão até os senhores para retirá-las e então encaminhar ao moderador, ao coordenador do painel em questão. Pois bem, senhoras e senhores, então com a palavra, Fátima Gondim. Boa tarde, eu quero saudar vocês todos, saudar meus companheiros da Anfip, da FENAFISP, do Sindifresp, e parabenizá-los por esse evento, e também pela reforma tributária solidária. Eu acho que vai cumprir um papel importantíssimo. Estava lembrando que a reforma da Previdência, né, a discussão da reforma da Previdência, a Anfip capitaneou e foi importantíssimo para o país. Então, nós esperamos que essa discussão da reforma tributária também assuma as ruas, né? Mais importante do que a discussão técnica vai ser a discussão com toda a sociedade brasileira. E aí é um papel importantíssimo. Haja visto os presidenciáveis que aqui estiveram e que já estão levando os documentos. Então, parabéns demais à Anfip, FENAFISCO, também pelo projeto. Quero cumprimentar os companheiros do Instituto de Justiça Fiscal, aqui presentes,
e as demais entidades parceiras, Conselho Federal de Economia, COFECOM, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, a Fundação Frederic Ebert Stiftung Brasil, FES, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, cadê a Graziela? E da Oxfam Brasil. Uma saudação especial ao professor Faiane, nosso coordenador, aos companheiros do IPEA, da Unicamp, todos os professores, da UFC também, que tem a Camila, que participou conosco, os palestrantes que aqui estão, também quero saudar, professor Fabrício Oliveira, pelos os conhecimentos compartilhados, grande professor Fabrício, colegas da Receita e demais entidades. Quero agradecer aos palestrantes pela participação, ao nosso debatedor Paulo Gil, pela presença. A gente espera aqui tirar conhecimentos para essa reforma tributária, para cada vez mais conseguir um sistema tributário mais justo, né? A cada palestra a gente vê a Alemanha e França com problemas no seu sistema tributário, aqueles que a gente mais sonha. Vamos ouvir agora Dinamarca e Suécia e ver como nós podemos fazer para alcançá-los. Sobretudo, a Dinamarca e Suécia são dois países com elevado estado do bem-estar social. É o nosso sonho, né, na verdade. Não só um elevado estado de bem-estar social, como baixo nível de desigualdade de renda, baixo nível de desemprego, e sempre são citados como a maior qualidade de vida e os maiores índices de felicidade. É assim que chegam essas informações para nós. São países que nós temos usado como exemplo ao desenhar o nosso sistema fiscal, pela forma como tributam e como colhem seus tributos. Mas tem 3 aspectos que eu acho super importante, vou ser bem rápida aqui, em relação à Dinamarca e Suécia. Primeiro, a expressiva capacidade que vocês têm de financiar o Estado. Eu vou explicar por quê. Cada dinamarquês e cada sueco tem, por ano, $27 mil, essa é a carga tributária, a carga per capita, né? PIB per capita, $27 mil por ano, e a Suécia, $21 mil por ano. No Brasil, esse valor é $2,8 mil. Então, vocês têm uma capacidade de financiamento, assim, fantástica. Segundo ponto que eu queria levantar é a expressiva também tributação progressiva, né? A Dinamarca é um exemplo, imposto sobre a renda dos indivíduos, que aqui no Brasil a gente chama imposto sobre a renda das pessoas físicas, na Dinamarca representa 50% da receita total, né? No Brasil, 50% da receita total é de tributo regressivo. Então, já é uma distância. E o terceiro ponto é a cidadania fiscal, que eu não sei como é que se traduz, mas é a capacidade que a sociedade tem de sentir o tributo legitimado, de legitimar o tributo por meio dos serviços públicos, né? Isso se percebe, sobretudo na Dinamarca, acredito na Suécia também, na facilidade que você tem de extração de recursos e do reconhecimento da sociedade que aquele tributo é importante para o bem-estar social dela. Aqui nós estamos distante, ainda é muito frágil essa relação, né? Normalmente, não se percebe, haja vista a redução agora do PIS e COFINS com a greve dos caminhoneiros, foi comemoradíssima essa redução de tributo, sem perceber os efeitos que isso teriam sobre o estado do bem-estar social. Então, dito isso, eu vou passar a palavra para os palestrantes, né? O professor Michael Klitgard será o primeiro, estudioso do estado do bem-estar social, estamos ávidos para ouvi-los. Em seguida, será a professora Asa Ranço. As regras são as mesmas do painel anterior, 30 minutos para cada. Em seguida, o debatedor Paulo Gil fará suas considerações em 5 minutos. Volta para os debatedores e aí nós abrimos para a plateia. Professor, por favor, a palavra é sua. Gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite. É um prazer estar aqui no Brasil. E eu espero que eu possa atender às expectativas. Na verdade, é uma grande honra apresentar aqui um dos melhores modelos do mundo e ser chamado como um dos melhores modelos. Falarei bastante sobre a legitimidade política do modelo, o que faz esse sistema funcionar do ponto de vista político. Eu acho que possivelmente essa é a principal parte da nossa história. Vou me concentrar aqui na Dinamarca
Vou falar sobre o sistema de receita pública, os gastos públicos na Dinamarca. Também vou falar sobre alguns números aqui, como os tributos são coletados, de onde vem a receita pública. E depois falarei um pouquinho sobre como esse dinheiro é gasto, quais são os serviços sociais disponíveis, onde os recursos são alocados. Não vou falar muito sobre isso. Falarei mais sobre a igualdade e a questão da redistribuição. Vou tentar lhes explicar a lógica política do nosso modelo. Possivelmente, eu acho que é isso que é diferente no modelo escandinavo. Poderíamos falar sobre a economia e os detalhes técnicos do sistema tributário e, do ponto de vista econômico, começar aqui a discutir qual seria a maneira mais eficiente de cobrar os impostos, mas o mundo da política tributária é a parte mais importante. Precisamos levar em consideração o que apoiamos se queremos introduzir tributos que são politicamente sustentáveis no longo prazo, o que é necessário para fazer isso e o que as pessoas estão dispostas a apoiar e a contribuir. Vou lhes explicar a lógica política do nosso modelo e, ao fazer isso, falarei um pouquinho sobre a opinião pública a respeito dos tributos, da Seguridade Social e redistribuição. Vou tentar lhes explicar aqui como a lógica do nosso modelo e como ele foi organizado politicamente parece se ajustar muito bem com a opinião pública geral a respeito dos tributos, Seguridade Social e redistribuição. Depois falarei também sobre as políticas tributárias recentes, a reforma no estado do bem-estar social e também falarei sobre os debates contemporâneos na Dinamarca e alguns dos desafios futuros que vislumbramos aí para o futuro. Falando agora da Dinamarca. Getting to Denmark, chegando à Dinamarca, foi inventada pelo Francis Fukuyama, um filósofo, e na verdade é uma metáfora para sociedades que funcionam extremamente bem. O que é uma sociedade que funciona muito bem? É uma que tem instituições estáveis e não apenas instituições econômicas, mas instituições políticas estáveis. É uma metáfora para países que são caracterizados por altos níveis de seguridade social, são países que recebem alto nível de confiança, sociedades com altíssimo nível de confiabilidade. Então, os estudiosos pesquisam a respeito disso e os países escandinavos, claro que são classificados no nível mais alto, com relação a esses quesitos, essas dimensões que eu aqui mencionei. E isso se traduz a baixíssimos níveis de corrupção. Ou seja, poderia ser uma apresentação agregada do nosso modelo. O que é mais importante enfatizar é que a filosofia política dominante na Escandinávia é uma filosofia que podemos chamar de ajuste flexível. Os países escandinavos são pequenos. São países pequenos atuando no mercado global. O mercado global não se importa o que é decidido lá na Escandinávia ou em qualquer país escandinavo. Mas os países escandinavos têm que se preocupar com o que acontece nesse mercado global, ou seja, nós temos de ser capazes de ajustar continuamente de acordo com o mercado global. Precisamos ser capazes de ser flexíveis, nos ajustar de acordo com as transformações constantes do mercado global. E nas últimas 3 ou 4 décadas, há bons exemplos da nossa adaptação lá na Dinamarca. No início dos anos 80 e 90, nós estávamos à beira do abismo econômico. Mas houve reformas econômicas que foram realizadas nos anos 80 e 90, e aí nós nos tornamos um dos milagres europeus lá nos anos 90. E isso estava muito relacionado com as reformas do mercado trabalhista que ocorreram nos anos 90. E nos anos 90 também, a Dinamarca tinha uma das mais altas taxas de desemprego jamais medidas naquele país. E com a série de reformas que foram realizadas, esse cenário mudou.
depois de 8 ou 10 anos, o desemprego ficou reduzido e tudo estava indo muito bem naquela ocasião, no final dos anos 90. Para responder à crise financeira também, a Dinamarca também se saiu muito bem. Antes da crise financeira, vejam só, nós tínhamos um superávit orçamentário bem grande, como podem ver aqui. E isso mudou rapidamente e passamos a ter um déficit orçamentário. Depois, com a série de reformas que fizemos, houve uma mudança gradual. Não chegamos lá ainda, mas com certeza estamos indo na direção correta. E nós temos aqui apenas um exemplo do que foi feito. Bom, o que é necessário para ajustar as coisas de maneira flexível é o recurso do governo, a capacidade do governo de inovar, de se ajustar, de mudar a sua administração. É importante compreender porque a Dinamarca consegue fazer isso. A Dinamarca é um Estado unitário, ou seja, o poder político, a capacidade de tomada de decisão fica concentrada no Estado, no governo central. O governo central, o que ele tem de fazer é encontrar 90 pessoas no parlamento dinamarquês que estejam dispostos a aprovar uma legislação e, a partir daí, fazem o que quiserem. Claro, há um alto grau de concentração de poder que é moderado por um sistema eleitoral proporcional. Isso significa que muitos grupos ficam representados ali no parlamento dinamarquês, ou seja, a minoria sempre é o governo e sempre tende a atingir o consenso antes de tomarem uma certa decisão. Além disso, há vários movimentos de coordenação de acordo com os interesses da sociedade. As organizações patronais, os sindicatos e todos os tipos de organizações societais, são envolvidas nesse processo político sempre que decisões importantes têm de ser tomadas, sempre que elas têm de ser organizadas e implementadas. Ou seja, há muito esforço de coordenação, um movimento de inclusão que sempre ocorre. E, finalmente, nós também temos governos locais muito fortes. Constitucionalmente, eles não são independentes, mas são democráticos, são entidades políticas e, basicamente, são as agências que são responsáveis por implementar o estado de bem-estar social na Dinamarca. E o estado de bem-estar social trabalha bem próximo aos cidadãos. Podemos dizer que o estado de bem-estar social dinamarquês corresponde a 98% das cidades. Temos muitas coisas boas para contar a respeito da Dinamarca, as pessoas são felizes, nós temos um nível de classificação de felicidade bastante alto, é uma pesquisa que é feita anualmente, as pessoas, claro, levam uma vida muito boa lá na Dinamarca. Se você não gostar de impostos, eu acho que você tem que ir para outro país, para outro lugar. Se você decidisse mudar para a Dinamarca, trabalhar lá no nosso país, você vai ter de pagar muitos impostos. Se compararmos a Dinamarca com a média dos países da OCDE, a receita fiscal, como porcentagem do PIB, é muito mais alta na Dinamarca do que a média da OCDE, dos países da OCDE. E não apenas a receita é bastante alta, mas o Estado também é bem eficiente em cobrar esses impostos. São bem-vindos na Dinamarca, mas fiquem cientes aqui, fiquem sabendo que muitos tributos são pagos ali na Dinamarca. Vamos ver os números agora. Vamos ver aqui a receita, de onde são provenientes. Podemos ver que há altos tributos na receita pessoal como porcentagem da tributação total. Se compararmos com a média da OECD, a Dinamarca tem um patamar bastante alto, como podem ver aqui. Já foi mencionado também, durante a introdução desse painel, que os tributos são progressivos na Dinamarca e são, sim, de fato, progressivos. A alíquota marginal superior
fica entre 50% e 60% aproximadamente. Mas é importante ter ciência de que não precisamos atuar muito na distribuição de renda, até que você seja afetado por essa faixa de tributação superior. Ela afeta apenas 20% da força de trabalho e os trabalhadores de classe média não são muito afetados por essa alíquota superior aqui. Quando avaliamos a tributação do imposto de renda, a lógica do sistema é que todos têm de pagar. Tudo conta como algo tributável, renda tributável. Não apenas o mercado de trabalho, mas também o seguro-desemprego, as pensões, os benefícios sociais, as provisões estudantis. Sempre que você receber um benefício do Estado, você deve, no caso, pagar tributos relativos a esse benefício. A ideia por trás disso é que todos devem contribuir para o sistema, todos devem contribuir com a sua parcela para o sistema. Ou seja, é um sistema tributário progressivo. Bom, mas para apoiar o argumento, eu vou chamar de brandamente progressivo. Falando aqui sobre os tributos sobre consumo, como uma porcentagem da tributação total, aí sim estamos mais em linha com os países da OCDE, mas ainda assim é um pouquinho mais alto. Então, além da tributação de renda que é progressiva, também geramos receita fiscal proveniente de tributos regressivos sobre o consumo. Agora, avaliando os impostos que, em teoria, podem gerar altas rendas, por exemplo, ganhos de capital, tributos estaduais, tributos sobre doações e herança. Na verdade, essa alíquota é bem baixa. Os tributos corporativos, na verdade, geram pouca receita quando comparamos com a média da OCDE. E não há nenhuma política ou proposta para aumentar isso, esse tipo de tributo corporativo ou relativo a doações e à herança. É um dos impostos mais distributivos que nós temos, mas não são muito altos na Dinamarca. Se levarmos em conta os impostos estaduais e de herança, temos aqui baixa receita com relação a esses tributos. Agora, falando dos gastos públicos, como todo esse dinheiro é gasto, e claro que a gente gasta muito dinheiro, não apenas geramos uma grande receita pública, nós também temos aqui os gastos públicos, grandes investimentos. Claro que o governo precisa de muitos recursos financeiros. Com relação aos gastos públicos, a Dinamarca também está acima da média da OCDE. Há muitos gastos com o setor de saúde, como ocorre em outras democracias avançadas. A Dinamarca fica aqui acima, mais uma vez, da média da OCDE. Mas vale a pena mencionar que no setor de saúde, os gastos de saúde é um dos gastos mais difíceis de se controlar dentre todos os gastos públicos, porque há uma alta demanda e essa demanda continua crescendo. Ainda assim, a Dinamarca foi capaz de exercer controle de custo nos últimos 10 ou 15 anos nesse setor de saúde. Os gastos com a educação também são bastante altos. O que eu deveria ter incluído aqui também é o gasto com, por exemplo, o cuidado com as crianças. As pessoas têm o direito de colocar os filhos em uma creche, por exemplo, a partir do 9º mês de vida, e elas recebem esse benefício em tempo integral. Claro que a partir daí as crianças passam ao berçário, ao sistema público fundamental, ao sistema de ensino médio e à universidade. Para tudo isso, há um acesso gratuito e igualitário para qualquer um que tiver interesse. Esse é um dos motivos pelos quais os gastos públicos são bastante altos. Gastos com o mercado de trabalho. Pensando em um total do PIB, a Dinamarca também está acima das médias da OCDE.
Olhando, por exemplo, o que nós temos de gastos com um seguro de trabalho, isso depende muito da taxa de desemprego, é claro. E isso aqui é uma ilustração desse milagre econômico que nós tivemos na década de 90. Agora, o que é mais interessante aqui, na minha opinião, é que nós gastamos bastante com medidas e políticas ativas do mercado. E nós gastamos bastante com medidas do mercado de trabalho quase de forma independente com relação à taxa de desemprego. O que isso significa? Que se as pessoas não conseguem entrar no mercado de trabalho, elas recebem um benefício de desemprego ou um seguro-desemprego. E quando isso acontece, é exigido que elas participem de alguma forma de ativação. Por exemplo, um treinamento de capacitação, uma medida educacional, para que elas aprendam uma nova habilidade e consigam voltar a entrar no mercado de trabalho. Essa é uma parte de investimento social, digamos assim. A outra parte da história é que assim nós mantemos a legitimidade do sistema. Não é aceitável que as pessoas simplesmente não participem do mercado e não participem do país, porque elas estão se beneficiando do seguro-desemprego. Então, recebendo o seguro-desemprego sem participar do mercado de trabalho, é necessário então que essas pessoas contribuam de outra forma, por exemplo, participando de programas para entrarem no mercado de trabalho no futuro. Aqui nós temos grandes mensagens dessa apresentação. O que nós devíamos saber sobre a receita pública e sobre o gasto público na Dinamarca? Nós devemos saber que as grandes receitas advêm de uma tributação de renda que é medianamente progressiva. É importante entender que o índice tributário marginal afeta mais ou menos 20% da força de trabalho. As grandes receitas vêm de tributação regressiva. E nós geramos pouco tributo dos tipos de tributo que poderiam entrar na área de distribuição. Essa realmente não é uma grande fonte de renda na Dinamarca, de receita. Além disso, na Dinamarca, nós vemos que grande parte dos gastos é alocada a programas da classe média, por exemplo, saúde, educação, creche e por aí vai. Isso significa que nós estamos gerando a receita pela classe média por meio dos impostos de renda e por meio também dos impostos de consumo, mas nós também gastamos esse dinheiro justamente com a classe média. Isso, claro, cria um paradoxo. Na literatura da área, esse paradoxo é chamado de paradoxo da redistribuição. Por quê? Porque quando um país não depende dos impostos de maior redistribuição do Código Tributário, mas gasta esse dinheiro com a classe média e não com a classe mais pobre e mais carente, como pode haver um nível de desigualdade tão alto, mas com alíquotas tão baixas? E com níveis de pobreza tão baixos? Esse é um modelo que tem esse nome e que criou coeficientes. Um dos coeficientes se chama coeficiente de Gini. Aqui nós levamos em consideração impostos e transferências. Então, a Dinamarca fica aqui e vira um dos países mais igualitários do mundo. Mas voltando à pergunta do porquê a desigualdade é tão baixa, mesmo quando nós não usamos as ferramentas que estão à nossa disposição justamente para reduzir a desigualdade, eu acho que é muito importante compreender o seguinte: existe uma lógica política por trás desse modelo. Em vez de confiar demais em ferramentas regressivas do lado da receita, isso pode ser explicado como resultado de um comprometimento de classe entre o trabalho e o capital. O trabalho contribui com isso, com a moderação dos salários e com a paz social, o que é muito bom para a economia e muito bom para a estabilidade econômica e para o crescimento econômico no longo prazo. Por outro lado, em troca disso, o trabalho cria políticas de bem-estar social muito generosas, por exemplo, educação, bem-estar, previdência, creche e por aí vai. Vamos falar sobre a contribuição do capital. O capital contribui com investimento estável, o que é bom e necessário para o crescimento econômico.
Em troca disso, o governo, digamos assim, promete não tributar esses benefícios. Então, nesse caso, o que o governo faz é tributar o trabalho e tributar os salários para conseguir pagar por esses benefícios que serão oferecidos depois, justamente à parte trabalhista e à classe média. Então, digamos assim, há um toma lá da cá. Há um comprometimento em que nós criamos um crescimento estável de longo prazo e nós também criamos paz social, uma boa moderação e um investimento nesse tipo de modelo de estado de bem-estar social. Vejamos então o que está acontecendo do lado dos gastos e dessa orientação para a classe média. Nós dizemos aqui que a teoria do modelo é fundamentada na ideia de que quanto mais nós miramos os benefícios nos carentes, mais improvável fica que nós reduzamos a pobreza e a desigualdade. A ideia por trás dessa teoria é a seguinte: se nós decidirmos tributar os ricos para ajudar os pobres, a sustentabilidade política desse tipo de atividade não existirá. Por quê? Porque esse modelo não terá o suporte político no longo prazo. Então, em vez de fazer isso, o que nós precisamos fazer? Oferecer benefícios de bem-estar social para a classe média, porque isso incentiva a formação de uma coalizão de bem-estar social. E se nós tivermos uma classe média cuja grande maioria vote, isso terá um efeito político muito grande. Esses benefícios de bem-estar social para a classe média criam esse tipo de coalizão, criam esse tipo de suporte e acabam garantindo um acesso igualitário aos serviços sociais também à classe mais pobre. Dessa forma, a classe mais carente fica incluída nessa coalizão de solidariedade. Dessa forma, então, nós ajudamos os pobres justamente não trabalhando diretamente com eles. O efeito desse modelo é que nós geramos um apoio muito grande para orçamentos públicos muito altos e com soluções de políticas bastante redistributivas. Conseguindo esse apoio público para verbas públicas muito grandes, nós conseguimos a capacidade econômica de chegar justamente nesses objetivos ambiciosos que queremos alcançar, sem trabalhar com outras soluções de políticas de redistribuição ainda mais fortes. Então, nesse caso, trabalhar dessa forma com a redistribuição no sistema faz a diferença, porque estamos falando com uma grande quantidade de dinheiro. Mas se essa é a teoria, como que ela se encaixa na estrutura do suporte? Como que isso se encaixa no que as pessoas pensam sobre o sistema? Eu esqueci de mencionar algo muito importante, que tem inclusive a ver com o político que veio anteriormente e que falou justamente sobre o Robin Hood às avessas. A minha recomendação para ele é a seguinte: se o senhor quiser conseguir algo que nós conseguimos na Dinamarca, esqueça o Robin Hood. Não tem nada a ver com Robin Hood. Porque realmente a ideia aqui não é taxar os ricos para ajudar os pobres. A ideia é taxar a classe média para que a classe média se ajude. Pensando então nesse suporte e analisando, eu peguei algumas informações sobre os gastos públicos. Esse foi um estudo eleitoral feito na Dinamarca e nós vimos o seguinte: comparando esses programas bem direcionados à classe média com programas mais direcionados a outras coisas, perguntamos aos entrevistados se eles achavam que os gastos públicos estavam altos demais, adequados ou baixos demais. E fica muito claro aqui que, com relação aos programas direcionados à classe média, eles gostariam de gastar mais. No entanto, pensando nos outros programas direcionados a outras coisas, principalmente direcionados às categorias mais pobres, tudo bem, eles acham que os gastos são adequados. No entanto, há muita gente que acha que esses gastos são altos demais e muita gente que acha que eles são baixos demais. Eu acho que isso mostra um ponto de vista bastante equilibrado.
que mostra que o gasto público está equilibrado. Isso também diz muito sobre o estado de bem-estar social. Isso também diz muito sobre o que nós vemos quando vemos perguntas específicas e perguntamos, por exemplo, vocês concordam? Vocês discordam? Discordam completamente? Por exemplo, quando perguntamos se devíamos gastar mais verba justamente no bem-estar social, geralmente os entrevistados concordam que nós não deveríamos fazer esse investimento. No entanto, uma gigantesca maioria também concorda que nós não devíamos diminuir as alíquotas tributárias, porque as pessoas sabem que se nós diminuirmos a quantidade de imposto ou diminuirmos as alíquotas, claro que o bem-estar social sofrerá. Bom, uma solução popular seria trabalhar com grupos diferentes de tributação. E muito embora muitas pessoas concordem que o grupo mais alto de tributação devia ser mais taxado, um grupo muito grande também discorda disso. Não há um consenso. Isso tem a ver com a ideia de que muitas pessoas recebem benefícios sociais que eles não merecem. E muito embora as pessoas concordem que muitas pessoas usam esses benefícios sociais, eles não acham que nós devíamos ter uma abordagem completamente libertária. Porque quando eles recebem a pergunta de se esse tipo de coisa é bom para a sociedade, pouquíssimas pessoas concordam, a maioria discorda. Também fizemos uma pergunta de se as pessoas preferem tributos mais baixos ou uma melhoria nos serviços sociais. Quando as pessoas puderam escolher ou menos impostos ou melhores serviços sociais, a gigantesca maioria disse que preferiria ter melhores serviços sociais. Isso também mostra muito quanto as pessoas confiam no sistema. Elas acreditam que pagando 100 kronas dinamarquesas a mais em impostos, esse dinheiro realmente virará serviços públicos melhores. Eles não acham que esse dinheiro acabará nas mãos da corrupção ou no bolso de alguém. Quando propomos, por exemplo, uma redução dos impostos e perguntamos, olha, devíamos diminuir o imposto de renda ou o imposto sobre o consumo? Parece que nós vemos aqui que as pessoas sabem que isso seria regressivo e que a classe média se beneficia de impostos mais baixos no consumo. Então, a maioria prefere uma redução dos impostos de consumo e não do imposto de renda. Perguntamos também se devíamos ter um alívio fiscal só para os pobres ou para todos os grupos, e a grande maioria prefere esse alívio fiscal para todos os grupos. Esse número é quase equivalente à porcentagem de pessoas afetadas justamente pela alíquota marginal mais alta. Enfatizando essa ideia da solidariedade no sistema e mostrando que todo mundo sabe que é esperado dessa pessoa pagar uma alíquota justa e uma contribuição justa, nós vemos vários padrões nas respostas dos entrevistados com relação a essa pergunta. Perguntamos o seguinte: se uma pessoa rica tiver 100 kronas e uma pessoa pobre tiver 100 kronas, quanto cada um devia pagar de impostos? E não vimos um suporte à solução do Robin Hood, digamos assim. Vimos, na verdade, um suporte a uma alíquota igual, em que todo mundo paga a mesma coisa, sendo pobre ou rico. Vimos, então, esse apoio à solução também, em que cada pessoa paga uma diferença, mas o rico paga um pouquinho mais, mas o pobre contribui de forma justa. Ele não paga super pouco. Esse foi o maior suporte que nós vimos. O que eu diria é que a sustentabilidade desse modelo não acontece por causa da questão econômica ou por causa da eficiência econômica. Claro que ele tem uma ótima eficiência econômica, mas uma parte muito importante dessa história é uma consistência muito grande entre os valores políticos e opiniões políticas das pessoas e a forma como o modelo foi criado. Meu tempo está quase acabando, então eu vou correr nos últimos slides. São mais 2 slides aqui. Esse princípio tributário que foi trazido em 2001 foi um princípio de interrupção tributária.
dizendo que se um novo tributo fosse aumentado ou criado, isso deveria ser associado a uma medida para fazer uma compensação do imposto total pago. Isso foi uma mudança e mudou completamente as políticas tributárias da Dinamarca. Nesse caso, seria necessário explicar que tipo de tributo será aumentado. As últimas teorias de reforma são muito concentradas no imposto de renda, nas taxas marginais e nos níveis diferentes. Não vimos mudanças nos níveis estatutários dessas alíquotas. E muitas pessoas são afetadas por isso, pelas alíquotas de impostos marginais. Estamos discutindo agora impostos mais baixos. Estamos pagando mais impostos de sustentabilidade ambiental do que na década de 90 e no começo do século. Esses impostos de sustentabilidade ambiental aconteceram também em outras partes do nosso Código Tributário. Na parte de gastos, nós tivemos reformas contínuas de benefícios de assistência social, benefícios de imigração, empréstimos para estudantes e seguros-desemprego. Tudo isso tem a ver com o nosso estado de bem-estar social. A principal conclusão e mensagem que nós temos aqui é que qualquer reforma de políticas tem que estar em consonância com o que nós chamamos do trabalho no bem-estar social. Não importa se é uma reforma tributária ou uma reforma de gastos. Nós temos que cumprir essa ideia de participar de verdade do mercado de trabalho, de fazer a nossa parte, e fazendo a nossa parte, nós também temos o direito a ter benefícios de bem-estar social. Estão me expulsando do palco. Daqui a pouquinho eu vou ter que sair. Mas antes disso, eu quero dizer algo muito importante. As implicações de alguns escândalos e reformas administrativas não são severos quando nós falamos das questões financeiras. No entanto, nós começamos a questionar a legitimidade dos modelos em alguns momentos, e é necessário ter essa discussão de se nós podemos confiar em todo mundo e confiar que todos vão pagar a parte que devem. Conforme essas discussões vão acontecendo, nós vemos algo equivalente a não ir à Dinamarca, mas sair da Dinamarca. Nós não chegamos à solução final, mas nós temos aí várias discussões, e é isso que a Dinamarca tem que fazer agora e tem que se preocupar com isso agora, nos próximos anos, se quisermos continuar sendo a Dinamarca. Muito obrigado. Professora, por favor. Obrigada, é uma grande honra ser convidada para esse evento tão importante. Me pediram para falar sobre o sistema tributário na Suécia, que é bastante parecido com o dinamarquês. A vista de muitas pessoas é bastante extrema. Bom, venho aqui para descrever de maneira positiva, e isso me lembra das eleições americanas. O caso sueco foi, na verdade, um pesadelo. Um dos candidatos democratas, o Sanders, foi acusado por tentar transformar os Estados Unidos na Suécia, e não era uma coisa boa, não. Eu já morei nos Estados Unidos, e na Suécia não é ruim, não, morar na Suécia. Vamos falar sobre o sistema sueco, então. Gostaria de despender os meus 30 minutos falando, primeiro, do tamanho do setor público na Suécia e também as receitas tributárias. Na verdade, eles estão bem interconectados. E, na verdade, a finalidade dos tributos é financiar o setor público, não é? Não há outra finalidade. Vou falar sobre outras finalidades, outros detalhes do sistema tributário sueco e, como devem saber, nesse momento, pode ser que não seja receita para o Brasil implementar o nosso sistema, o sistema sueco, mas eu acho que sim, há princípios no sistema tributário sueco que pode ser útil para vocês. Vou despender alguns minutos discutindo os princípios que baseiam o sistema tributário na Suécia. Claro que recentemente houve alguns desvios e eu falarei sobre isso também.
Falarei sobre as preocupações a respeito do sistema atual de tributação e também algumas considerações a respeito de reformas. Vou começar aqui falando sobre os gastos públicos, como porcentagem do PIB. Na Suécia e na Dinamarca, a gente competia muito para saber quem era o número 1, quem estava no topo. Recentemente, a Suécia perdeu a competição, a Dinamarca já ultrapassou a Suécia em termos de tamanho aí do governo, tamanho da máquina. Nos anos 90, nós tínhamos um tamanho que correspondia a 70% do PIB, ou seja, 70% da economia correspondia aos gastos do governo, que é um número bem alto, não é? Obviamente, isso não era sustentável. Depois desse período, fizemos uma reforma tributária e estabelecemos um teto com relação ao tamanho da máquina. E nós vimos um declínio bastante notável aqui no tamanho da máquina do governo, de 70% caindo para um pouquinho abaixo de 50% aqui. E a Suécia não é mais número 1. O que aconteceu nos anos 90 é que tivemos uma grande crise. Na Suécia e também na Dinamarca, são países que estão no topo com relação ao tamanho do governo. É porque a gente despende muito em proteção social, conforme ouvimos aqui da experiência da Dinamarca. Pelo menos 1/3 ou 40% dos gastos públicos são gastos relacionados à proteção social. A proteção social não é que vai para os pobres, como ele disse aqui a respeito da Dinamarca, é distribuído dentre todos. Nós temos o bem-estar social que vai desde o berço até a pessoa falecer. Desde o seu nascimento até você morrer, você é bem cuidado pelo sistema social. É por isso que gastamos mais na proteção social. E nós nos destacamos com relação ao nosso tamanho, o tamanho do governo, da máquina do governo. Acho que é um caso bastante exclusivo. Gastamos bastante também no setor de saúde e de educação. Agora, falando sobre a receita fiscal, há uma conexão entre os gastos e entre o que é coletado. Na Suécia e na Dinamarca, nós também estamos no topo com relação à cobrança e à receita fiscal. O que aconteceu nos anos 90, quando tivemos a crise, e eu falei que o governo tinha um tamanho de 70%, e não vimos um aumento na receita fiscal. A receita fiscal era em torno de 50%, ou seja, havia um déficit naqueles anos, no início dos anos 90. Avaliando aqui a receita fiscal e sua distribuição, sua composição na Suécia. A parte do leão, a principal parte, vem da receita tributária sobre o mercado de trabalho. Diferentemente do sistema brasileiro, nós temos uma alta alíquota para a receita trabalhista. 59% da receita vem do mercado de trabalho, 27% vem de tributação indireta do consumo, que é um número bastante alto também. E os 14% remanescentes são tributos sobre o capital, que fica dividido entre tributos para as pessoas físicas e os tributos corporativos, mas é apenas uma pequena parcela desta torta aqui. A receita fiscal vem principalmente do mercado de trabalho. A gente tem uma alta tributação aí sobre a remuneração das pessoas. Falando dos detalhes do sistema tributário sueco, algumas características que são bem exclusivas. É o que ouvimos falar antes aqui, quando ouvimos falar da Alemanha em comparação com o Brasil. Primeiro que temos um sistema duplo. Nós tributamos o mercado de trabalho em alíquotas progressivas, é um sistema tributário bastante progressivo e as alíquotas são bem altas. As alíquotas são altas também para receitas reduzidas, para a renda reduzida. E não poderíamos tributar o capital no mesmo nível que tributamos o mercado de trabalho, porque o capital deixaria o país. O capital é bem mais móvel do que o mercado de trabalho. Então, somos forçados a ter um tributo, uma alíquota mais reduzida sobre o capital. Hoje eu aprendi que o nível mais alto de tributação trabalhista é 27% no Brasil. Isso é abaixo da taxa inferior na Suécia.
Nós temos o imposto de renda local, que fica entre 29% e 35%, que é a alíquota mais baixa, a faixa de alíquota mais baixa lá na Suécia. Aqui, com uma receita de 40 mil dólares, ou acima disso, você pagaria 25% a mais. Você acaba pagando 50% de impostos. E você ganha 6 mil dólares por mês, você paga mais 25%. Aí você paga 55% de imposto de renda. Bom, eu não me considero rica de nenhuma maneira, mas eu atinjo essa faixa de tributação. Nós temos o jogador de futebol Zlatan. Infelizmente, ele já saiu da Suécia. Ele mora nos Estados Unidos, acho eu, mas ele pagava a mesma alíquota que eu pagava. Ou seja, as alíquotas são estabelecidas logo no princípio. E como na França, nós temos contribuições da Seguridade Social bem altas, nós temos um imposto fixo que é pago desde o primeiro dólar que é ganho, que é aqui 31,42%. E você paga isso para toda a receita, mas é um tributo progressivo, diferentemente do tributo que nós temos na Alemanha e na França. Isso significa que você paga mesmo que não use os benefícios. E os benefícios do sistema de seguridade social têm um teto, sim, há um limite. Quando chega num valor, você não mais tem benefícios, mas ainda assim paga o tributo. Se você está acima do nível de benefício, você paga 30% a mais de impostos. Ou seja, você chega a números altíssimos, não é? Quando os impostos são tão altos, os impostos de renda, você, trabalhando ou não trabalhando, você paga esse imposto de renda local. Infelizmente, esse é o caso e nós temos sim problemas. As pessoas não querem entrar no mercado de trabalho, não querem assumir posições de trabalho. Nós temos uma taxa de desemprego bem alta para pessoas que não têm tantas habilidades. Nosso sistema é bem compacto, o que é bom de certa forma, mas uma pessoa sem habilidades específicas custa mais do que uma pessoa que tem mais habilidades. Infelizmente, nós temos uma alta taxa de desemprego em pessoas que não têm tantas habilidades. Portanto, desenvolvemos o sistema de crédito tributário para superar esse problema no ano de 2007. Mas o problema é que não mais podemos reduzir as alíquotas. Se fizéssemos isso, nós iríamos aumentar outros tipos de impostos, ou seja, isso é aplicado a todos. Nós temos o imposto aplicado e nós temos o crédito tributário com o objetivo de fazer com que as pessoas conquistem seus empregos. E eu também sou elegível para esse tipo de benefício, o que significa que ele é bastante caro. E recentemente, há alguns anos, na verdade, acima de 13.500 dólares por mês, você não mais pode ter acesso a esse benefício, mas essa é uma renda bastante alta. Ou seja, uma reforma bastante cara para o nosso governo. Esse número aqui mostra as alíquotas, a sua graduação e se inclui a Seguridade Social. Se você achar que a Seguridade Social é um imposto, tudo bem. Se achar que é uma taxa, é a linha vermelha. Se achar que é um imposto, você deve avaliar a curva em azul. É tudo isso que diz esse gráfico. Mas nós temos alíquotas tributárias marginais, a mais alta é 70%, e ela também pode afetar rendas inferiores, rendas baixas. Não é como o caso francês, que só afeta as pessoas que ganham mais de 1 milhão de euros. Essa alíquota pode afetar pessoas de renda média que trabalham em período integral. É esse o nível de alíquota que elas têm que pagar. O que também é bom, porque isso significa que nós captamos muito dinheiro no governo. Mas também pode ter os seus efeitos, como o efeito que vimos ocorrendo na França. A experiência dos 75% do imposto de renda, claro que muda o comportamento das pessoas e faz com que as pessoas se esforcem menos. Quando eu vou para os Estados Unidos falar sobre o sistema tributário sueco, eles me perguntam, como é que você acorda de manhã se você paga 70% do que você ganha em imposto de renda, você fica só com 30%, vale a pena levantar, não é? De noite, naquele inverno frio e ir trabalhar?
Eu acho que é uma boa pergunta, na verdade. Eu acho que há poucas respostas para essa pergunta. Uma das respostas é que boa parte dos suecos não tem ciência da alíquota que pagam. Eles acham que pagam o imposto de renda local, que é 30% mais ou menos. E eles acham que tudo bem, porque os benefícios são muito bons também. Esse é um dos motivos. O outro motivo é que, com a quantidade de benefícios que nós temos, os benefícios estão atrelados ao trabalho. Se você quiser participar do sistema e usufruir dos benefícios, você tem que trabalhar. Então, o sistema foi projetado de maneira inteligente, você precisa ter um emprego, um trabalho para se beneficiar de todos os serviços públicos. Eu acho que isso explica parcialmente por que a gente sai da cama quando ainda está escuro no inverno e vai trabalhar. Aqui, mais uma vez, olhando a pessoa física, que ganha 2 vezes mais do que a média, nós temos um altíssimo nível de imposto. Em azul, nós temos a Seguridade Social, em vermelho, nós temos a exclusão da Seguridade Social. Se você excluir a Seguridade Social, o imposto fica em torno de 60%. Temos aqui a comparação com a França, mais uma vez, que já foi descrita antes como um país com uma alta contribuição de seguridade social. Parece que sim, os dados são consistentes. O ponto é que, na verdade, a Suécia tem altos níveis de impostos no mercado de trabalho. Vamos ver aqui a receita de capitais. Aí a história é diferente. Boa parte dos suecos acham que todos os tributos são altos, mas isso não é verdade. Nós temos uma alíquota corporativa que é bem competitiva. Hoje é 22%, mas existe uma proposta de diminuir para 21,4% para o ano que vem e depois, subsequentemente, para 20,6%. Ou seja, a alíquota corporativa é bem baixa na Suécia, um pouquinho mais baixa do que o restante da Europa, porque a Suécia é um país aberto, fica localizado aqui no extremo da Europa, precisamos ser competitivos e também já tivemos essa experiência de empresas que deixaram o nosso país. Como eu disse antes, apenas 7% de receita fiscal que vem da receita corporativa. Mas se as corporações deixarem o nosso país, isso significa que empregos serão perdidos. E aí estaremos também perdendo uma grande porcentagem da receita tributária. Ou seja, faz sentido ter essa alíquota tributária para corporações bem baixas. Com relação às pessoas físicas, o tributo também não é muito alto. Nós temos uma taxa fixa de 30% sobre os ganhos de capital. E há alguns anos nós introduzimos também um modelo que foi copiado da Holanda. Mas, na verdade, nós não tributamos a restituição, mas sim um valor fixo, que é baseado na taxa de juros. E, na verdade, essa restituição é bem baixa hoje em dia, ela é fictícia. Se você decidir colocar os seus investimentos financeiros de acordo com esse modelo, a sua tributação será bem baixa. E também temos tributação bem baixa sobre os dividendos para certas corporações. Uma reforma tributária foi feita para terrenos, propriedades, uma reforma que não foi apreciada pelos economistas, uma reforma tributária que tornou esse imposto sobre propriedade regressivo, 0,75% do valor avaliado, mas existe um limite. O limite é de $850 por ano. Se o valor avaliado da sua propriedade tiver um imposto superior a isso, a $850, significa que você paga o máximo, que é menos de $1.000 por ano. Ou seja, é um sistema tributário bem regressivo. Se sua propriedade valer menos, você paga 0,75%. Não obtemos, então, muitos recursos financeiros dos impostos prediais. Aqui o tributo sobre os ganhos de capital, que é 22%, que é abaixo dos 30%, que é o imposto de renda local. E também não existe tributo sobre fortunas e não há tributo sobre herança também, nem doações, o que é, na verdade, um pouco estranho num país de altos tributos e com
Estado social. Esse imposto foi abolido em 2005. E antes nós tínhamos um que era bem baixo, um imposto que era bem baixo. Era, se você tinha mais de $7.000, você pagava esse imposto, ou seja, afetava boa parte das pessoas. Na verdade, decidiram então se livrar desse tributo, mas queriam manter o imposto sobre as fortunas. Mas quando você então gerou aqui a isenção no imposto de herança e de doação, houve muitas questões relacionadas à família e as pessoas acabavam ficando abaixo do limiar. E aí o imposto sobre as fortunas não mais fazia sentido. E aí, depois de algum tempo, também decidiram se livrar do imposto sobre as fortunas. Se tivessem feito o oposto, se tivessem primeiro isentado o imposto sobre fortunas, talvez ainda tivéssemos mantido os impostos sobre heranças e doações, que talvez tivesse feito mais sentido, mas não foi o que ocorreu. Na Suécia, nós tentamos ter um sistema tributário neutro, imparcial, mas às vezes há alguns desvios da norma, e isso custa bastante dinheiro. Já falei sobre o crédito tributário, sobre a receita ganha, ou seja, seria uma reforma que ajudaria as pessoas de baixa renda a entrar no mercado de trabalho. Mas já que é na Suécia, é algo que é oferecido a todos que trabalham e custa muito para o governo. 9% da receita tributária total do mercado de trabalho é o custo dessa reforma. Nós também temos 3 taxas diferentes do imposto de valor agregado, uma para alimentos, outra para livros e outra para transporte. Já que temos todas essas alíquotas diferentes, também perdemos bastante receita. 45% dessas receitas do setor de valor agregado é perdido por conta dos desvios, os desvios da norma, os desvios da lei. Já falei sobre a reforma do imposto predial, que também foi um desvio da norma e que também custou muito dinheiro ao governo. 38% da receita de capital é perdido por conta dessa reforma que foi implementada no ano de 2008. E já que temos esse tributo tão alto no mercado de trabalho, chegando até 70% para uma pessoa de classe média, isso significa que há grandes incentivos para ficar em casa e para fazer as coisas por si próprio. Na Suécia, o pessoal brinca que quando você está de férias, um sueco fica em casa pintando a casa, ou na verdade eles tiram férias para ficar em casa e pintar a casa, porque esse mercado de trabalho é bastante custoso, essa mão de obra é bastante custosa. Deduções são feitas para reformas e serviços domésticos, na verdade, para a pessoa não usar o mercado negro de trabalho. É uma reforma e um desvio da norma que, na verdade, faz sentido por conta dos altos níveis de tributos na Suécia. Voltando e falando sobre os princípios por trás do sistema tributário, acho que o sistema tributário sueco é, na verdade... Bom, quando ele foi implementado lá em 91, era um sistema tributário excelente. E agora já vemos desvios ocorrendo, desvios desses princípios aqui. Mas, como eu disse, em 1991, houve uma grande recessão. A economia não estava indo bem, houve uma crise e também houve a reforma tributária que foi implementada na ocasião. E foi algo que reformou todo o sistema, foi uma grande mudança. O princípio por trás do sistema tributário é que não devem ser os impostos que decidem o que você faz, quanto você trabalha, onde você investe. Deve ser um sistema neutro. Então, decidiram usar um sistema uniforme, tudo é tributado da mesma maneira, ou seja, seria um sistema neutro. Se você tributa tudo na mesma faixa, na mesma alíquota, não importa o que você faz, você ainda assim terá de pagar o mesmo nível de impostos. Dessa forma, nós evitamos brechas e evitamos grandes isenções, tributando as pessoas por tudo que elas fazem. Foi isso então que nós fizemos, diminuindo as alíquotas e fazendo um sistema uniforme. Essa redução foi de 87% para 50%, para essa alíquota tributária marginal superior da renda do trabalho. Isso também aconteceu quando houve a introdução do sistema tributário de receita duplo. O capital era tributado a 30% para a maioria. A partir daí, também houve a introdução de uma alíquota uniforme do IVA. Então, todo o consumo era tributado a 25%.
Essa uniformidade foi o mantra e o princípio por trás deste sistema tributário. E a ideia foi que os impostos não devem afetar as nossas decisões e comportamentos. Um ano após a instituição dessa reforma, muitos não aceitavam o desvio desse princípio de uniformidade. Então, em 92, nós introduzimos alíquotas mais baixas para algumas mercadorias, por exemplo, alimentos. Foi aí que nós decidimos não trabalhar só com uniformidade. Desde a reforma, em 91, nós tivemos 500 mudanças no sistema tributário sueco. É bastante mesmo. E eu diria que muitas dessas mudanças não foram só motivadas em princípios econômicos sólidos, mas foram motivadas por políticos que não conseguiram segurar os grupos de lobbying que estavam pedindo tributações mais baixas para alguns casos. Hoje em dia, para a maioria dos economistas, pelo menos, há uma necessidade de uma reforma tributária maior, que tem a ver com o sistema tributário completo. Nós também queremos o que queríamos antes, em que a tributação era mais igualitária, para que haja mais espaço justamente para o uso de alíquotas mais baixas, para gerar a renda em alguns canais específicos. E como aqui nós temos um país com alta tributação, é necessário ter um sistema tributário muito bom. Por causa disso, eu acho que é sim necessário reformar o sistema tributário. E o princípio que era bom em 1991 de neutralidade e uniformidade continua sendo bom. Nós devíamos ter alíquotas amplas, com poucas brechas e bastante baixas também, se possível. Nós devemos evitar as isenções e os gastos tributários que nós acabamos de criar. Também há uma discussão muito interessante que aconteceu hoje de manhã de se nós devemos tentar uma otimização ou uma uniformidade, não é? Porque com um sistema tributário que não afeta o nosso comportamento, é possível trabalhar com o conceito da otimização, em que a gente usa bases tributárias diferentes de acordo com a mobilidade daqueles espaços. Então, por exemplo, para um espaço tecnológico bem móvel, com capital financeiro, nós podemos atribuir uma alíquota menor do que, por exemplo, a alíquota sobre imóveis ou sobre trabalho, porque há menos mobilidade. Não sei, essa é uma forma de conseguir a neutralidade. Outra forma é tributar basicamente tudo com a mesma alíquota. Essa é uma discussão interessante, em que a gente tem a otimização com diferentes alíquotas ou a uniformidade com alíquotas muito parecidas ou idênticas. Eu acho que há argumentos muito fortes para a uniformidade. Um deles é que a gestão é mais fácil e há menos susceptibilidade à fraude. Outro argumento importante é que com o sistema otimizado, é necessário mudar esse sistema tributário com bastante frequência, porque a mobilidade desses espaços muda, e quando o sistema muda, aí a tributação também tem que mudar. Por causa disso, o sistema tributário fica muito instável, e é necessário que os políticos estejam muito atentos para mudar tudo conforme a sociedade muda, e isso não é realista. Além disso, nós não sabemos exatamente a mobilidade de cada espaço. O grande argumento para ter um sistema unificado é o terceiro ponto que eu tenho aqui. Quando nós começamos a fazer uma diferenciação do sistema tributário com diferentes alíquotas para diferentes níveis de receita ou de renda de capital, aí nós temos espaço como que aconteceu na Suécia, que é os grupos de lobbying trabalhando para diminuir a alíquota de alguns grupos e alguns setores. Como eu falei, na Suécia nós temos, por exemplo, alíquotas mais baixas para o transporte e para o IVA do transporte. Por quê? A gente quer incentivar as pessoas a pegar o ônibus e o metrô para ir para o trabalho. No entanto, grandes hospedagens, grandes locais de esqui começaram a falar que, não, o nosso bondinho do esqui também é um tipo de transporte, nós queremos um imposto menor. E agora eles querem uma alíquota menor. Esse é o argumento deles. A minha conclusão, então, é que nós devemos mirar na uniformidade. Eu acho que essa é uma receita que pode ser considerada aqui no Brasil. É interessante ter também alíquotas tributárias que sejam simples, fáceis e o mais uniforme possíveis. As principais preocupações que nós temos agora com o sistema tributário sueco são as seguintes. Um deles é a tributação do trabalho, que é bastante alta,
E a tributação do capital é bastante baixa, então existe um desvio muito grande entre a tributação do trabalho e a tributação do capital, o que dá um espaço a uma mudança de renda. Às vezes as pessoas querem mudar a renda delas ou o dinheiro delas para o capital e não para o trabalho. Como eu falei, 50% ou 60% dos impostos vêm do trabalho e apenas 14% do capital. Falamos muito também da desigualdade. A desigualdade é uma grande preocupação na Suécia. No entanto, eu diria que nós temos cada vez menos desigualdade entre quem tem renda de capital e quem não tem, ou pessoas que têm instrumentos financeiros ou não. Mas eu diria que a principal preocupação na Suécia tem mais a ver com quem trabalha e com quem não trabalha. Essa é uma grande preocupação. Tivemos uma grande onda de imigração há 2 anos e temos um problema de desemprego no momento para essas pessoas. Então, a grande diferença que nós temos no coeficiente de Gini é justamente a diferença entre as pessoas que trabalham e que não trabalham. Se diminuirmos a tributação do trabalho, aí acho que teremos mais incentivos para criar novos empregos e para justamente aceitar o emprego e querer trabalhar. Temos também problema com evasão e elisão fiscal. Em comparação com outros países, esse problema é baixo, mas ele ainda é um problema. A principal preocupação é como existe essa transferência do capital da renda de trabalho para a renda de capital. Vocês mostraram isso muito bem quando vimos o exemplo da França. Quando nós temos alíquotas super altas, por exemplo, 75%, isso afeta o comportamento das pessoas. Na Suécia, vemos uma comprovação de que essa alíquota de 70% é o que nós chamamos do que está do lado errado da curva. Se abaixarmos e diminuirmos essa alíquota, provavelmente não vamos afetar a receita colhida pelo Estado. Por quê? Porque com uma alíquota super alta, o comportamento é afetado sim, as pessoas querem trabalhar menos. Ou, por exemplo, elas recorrem ao mercado negro. E elas tentam planejar os tributos para realmente fazer uma elisão. Essa é uma coisa muito importante. Eu gostaria de ver essa mudança de alíquotas mais baixas para o trabalho e alíquotas mais altas para o capital. Nessa imagem, nós vemos a diferença entre como nós tributamos o trabalho e o capital justamente. Vemos que a Suécia tem uma diferença bastante grande entre a tributação dessas duas áreas. São 25 pontos percentuais de diferença entre como nós tributamos o trabalho e o capital, o que é uma diferença gigantesca. E isso cria incentivos muito grandes para tentar transferir a sua renda do trabalho para o capital. Na minha opinião, isso é insustentável. Além disso, como já falei anteriormente, nós temos uma alta carga tributária. E muitos suecos e outras pessoas também acham que nós tributamos tudo com uma alíquota altíssima. No entanto, aqui na distribuição, nós estamos longe de um momento ideal em como nós tributamos a riqueza, a propriedade e outras coisas do tipo. Não temos tributos sobre grandes riquezas e sobre heranças. Temos só um tributo sobre propriedades. E isso não gera muita receita para o governo. Então, nós acabamos tendo um custo transacional quando uma propriedade é vendida. É daí que vem a nossa receita. Mas na distribuição, nós estamos lá no final com relação à tributação desses itens. E eu gostaria de falar uma última coisa antes de encerrar. Eu acho que isso é muito único na Escandinávia. Nós temos níveis de compliance bem altos. Os suecos pagam os seus tributos, na sua grande maioria. Nós já ouvimos isso sendo mencionado hoje algumas vezes e falamos sobre a investigação de evasão e elisão fiscal. Na Suécia e na Escandinávia, nós temos pouco desse problema. Os suecos realmente não fazem evasão e elisão fiscal com tanta frequência. Um dos motivos, provavelmente, é que os tributos sobre a riqueza são muito baixos e temos uma moral tributária. As autoridades fiscais trabalharam bastante para conseguir isso, essa conscientização tributária. Além disso, nós temos um sistema integrado. Então, não é muito possível dar uma volta na sua declaração. Por quê?
O empregador faz o pagamento dos impostos para a autoridade, as instituições financeiras fazem o pagamento dos impostos diretamente às autoridades e apenas algumas pessoas na Suécia conseguem dar uma volta no sistema, relatando ou declarando a sua receita e a sua renda diretamente. Mais de 95% das rendas são declaradas diretamente pelas autoridades, ou pelas instituições financeiras, ou pelos empregadores. Além disso, nós temos um slogan. A ideia é fazer tudo de forma fácil para que todo mundo faça da forma certa. Então, enviar uma declaração tem que ser fácil, compreender as regras tributárias tem que ser fácil, cumpri-las tem que ser fácil, e essa é a ideia. Nós temos, por exemplo, pessoas que passam por cursos, pessoas da autoridade fiscal que passam por cursos sobre como criar uma comunicação fácil. E as pessoas podem ligar para a Receita Federal de lá e tirar as dúvidas de como fazer a declaração. No entanto, ainda trabalhamos bastante para evitar a elisão e a evasão fiscais. O meu tempo acabou, infelizmente, e assim encerro minha palestra. Muito obrigada pela atenção, pelo convite e por tudo. Obrigada. Vamos passar para o debatedor. Paulo Gil, 5 minutos. Tempo correndo. Olha aí. Então vamos para São Silvestre, como disse a palestrante. Boa tarde a todas as pessoas. Quero cumprimentar os organizadores do evento também, a Fátima, a Asa, o Maico. Eu acho que meu papel aqui é destacar alguns contrastes que estão muito evidentes para todos, ou dar alguma relevância. Acho que a primeira questão é que nós, no Brasil, temos como prioridade reduzir as desigualdades. E foram apresentados aqui 2 modelos de sociedades mais igualitárias. Na relação de renda entre os 10% mais ricos e 10% mais pobres na Dinamarca e na Suécia, eu creio, se eu não estou enganado, não ultrapassa 7 vezes essa relação, não é isso? Em torno disso. No Brasil, nós tínhamos uma relação, até 2014, de 47 vezes, e depois aqui do golpe, foi para 54 vezes já. Relação de renda entre os 10% mais ricos e 10% mais pobres. Então, o primeiro destaque que eu faço é com relação a alguns princípios de tributação. Está ali nosso decano, professor Fabrício Augusto de Oliveira, né, Fabrício, no seu livro, que é referência, deveria ser referência para todos nós, falando, por exemplo, do princípio da neutralidade da tributação, de que a tributação não deve influir na posição dos agentes econômicos. Então, cada um desses países tem uma realidade histórica diferente, um processo histórico, não é? Nós temos a herança da escravidão, que nos pesa muito a isso. A forma como o Estado brasileiro encaminhou as questões sociais, sempre relegando os interesses subalternos, né, para segundo plano. E na Suécia e Dinamarca, com certeza vocês poderiam falar um pouco disso, foi um processo histórico diferente. Essas questões não se colocaram com essa gravidade, como na América Latina em geral, não só aqui no Brasil. Então, partindo dessa premissa da redução da desigualdade, será que o papel do Estado pela tributação é não orientar os investimentos, é não influir no comportamento dos agentes econômicos, ou ao contrário? Para nós, da periferia, esse é um papel central, nós deveríamos sim ter uma tributação ativa, e aí entra uma progressividade mais forte. As alíquotas marginais da Dinamarca não são tão elevadas, mas é uma sociedade mais igualitária. Um modelo de bem-estar social admirável, que nisso tanto Suécia como Dinamarca, acho que seria uma referência para nós. Para entabular as perguntas, eu queria falar brevemente aqui do nosso processo de reformas neoliberais. As reformas neoliberais não atingiram todos os países na mesma medida. E uma pergunta é essa: como é que atingiram, se atingiram, como é que atingiram na década de 80 e 90, quais foram exatamente no plano tributário e também do gasto social, se essas reformas afetaram a Suécia e a Dinamarca. Porque aqui no Brasil,
ela fundamentalmente atacou os princípios constitucionais, os nossos princípios tributários são bons. Nós temos previsto na Constituição a progressividade para os tributos diretos, nós temos previsto a seletividade para os tributos indiretos e seletividade que atua de acordo com a essencialidade dos tributos, dos produtos e mercadorias. Produtos mais essenciais devem ser menos tributados, né? Então, nós temos o princípio da capacidade contributiva, nós temos um imposto de renda que é informado pelos princípios da progressividade, da generalidade, quer dizer que ele tem que ser geral para todas as rendas, e da universalidade para todas as pessoas. A reforma neoliberal aqui no Brasil começa um pouco antes, em 88, mas não se completa. Nós estávamos promulgando uma nova Constituição, essa Constituição chamada de cidadã, e ela é retomada em 1995. E começa com uma reforma do imposto de renda que ataca a progressividade, a universalidade e a generalidade. Porque nessa reforma se desoneram, se zeram, né, vamos dizer, a alíquota efetiva das rendas oriundas do capital. É disso que estava falando até aqui, que é a nossa fratura exposta. Não é? De outro lado, se reduz a progressividade também da pessoa física. Então, nós temos uma progressividade que é uma curva de Gauss, que sobe até 40 salários mínimos e depois ela vai parar nos maiores empresários do país com uma alíquota efetiva de 1%, 2%. 5% pelos nossos cálculos na média. Então, como isso impactou lá? Então, essa é uma pergunta. Uma pergunta específica também para o Maico e para a Asa. Como o Estado sueco e dinamarquês estão pensando em lidar com a revolução que acontece no mundo do trabalho, num sentido de não ter mais emprego para todos? Que no Brasil não se coloca essa questão de você ter ânimo ou não ir para trabalhar de acordo com a renda ou com a tributação. Você tem uma carência de empregos formais. E após 2 anos para cá, nós tínhamos uma situação de razoável pleno emprego em 2014, mas com nem todos os empregos de qualidade. A nossa estrutura produtiva não gera empregos de qualidade. Esse processo nos países centrais se dá de uma forma, na periferia de outra. Mas tem uma reestruturação produtiva, uma deslocalização das empresas, uma dispersão, né? Mais trabalho part-time, mais trabalho precarizado. Como é que vocês estão pensando em lidar com isso, se tem uma tributação muito baseada na folha de salários? Então, essas são as questões que eu queria deixar para reflexão. Muito obrigado pelas perguntas. São perguntas, inclusive, excelentes. Pensando no impacto que nós vemos das reformas neoliberais, olhem, é difícil analisar isso. O impacto do neoliberalismo na Escandinávia é difícil de avaliar. Fica complicado responder a pergunta, porque, por um lado, as reformas que eu mencionei no mercado de trabalho e na área de políticas sociais mudam essa área em uma direção ativa, ou seja, há mais exigências para que as pessoas desempregadas participem de programas, já que elas recebem os benefícios. E há uma similaridade bastante interessante entre a direção dessas reformas e o que estava acontecendo nos Estados Unidos, e também o que estava acontecendo no Reino Unido na época. Muita da inspiração, na verdade, para as reformas que nós criamos nesse sentido no Reino Unido e nos Estados Unidos, na verdade, vieram da Suécia. Muitas das reformas dos Estados Unidos e do Reino Unido foram inspiradas na Suécia. Então, por um lado, é possível interpretar essas reformas como uma movimentação num sentido neoliberal. Porque, sem dúvida, a gente tem essa abordagem do trabalho primeiro, da exigência dos desempregados e por aí vai. Porém, por outro lado, há uma literatura que conceitualiza essas reformas como um investimento social.
porque elas são também um esforço para requalificar os desempregados e para tentar trazer as pessoas desempregadas de volta ao mercado de trabalho. E claro, isso tem uma conexão com a sua pergunta segunda, que é: o que nós vamos fazer no mercado de trabalho que muda tanto? Bom, na Escandinávia, nós teremos que fazer alguma coisa. A resposta a qualquer pergunta sempre foi educação, educação e educação. É isso que vai acontecer também com relação a essa mudança do mercado de trabalho. Bom, de um lado, com certeza já enxergamos o que aconteceu no mercado de trabalho e a reforma das políticas sociais. Ou seja, estão conectadas com a agenda neoliberal. Por outro lado, também faz parte do investimento social. Como um dos meus colegas disse, se você ver políticas do mercado de trabalho como parte da agenda neoliberal, aí você precisa reescrever toda a história do bem-estar social da Suécia, porque essa história foi baseada em políticas do mercado liberal, mesmo antes da virada do século passado. Eu não sei qual seria a conclusão, mas fica claro que o centro de gravidade político mudou na Escandinávia e mudou para a direita. A direita está muito mais forte politicamente agora na Escandinávia do que há 30 ou 40 anos. E também podemos ver todos os sinais, ataques ao estado de bem-estar social, há menos consenso com relação ao bem-estar social. Nós vemos sinais disso. Mas eu diria que o neoliberalismo não teve muito impacto. Porque o conceito neoliberal, ele é muito complexo e é muito difícil medir o impacto desse sistema neoliberal. Você gostaria de contribuir a essa resposta, colega? Eu acho que é uma pergunta excelente e eu concordo com o Mikael. Eu acho que a reforma tributária em 91 na Suécia foi muito influenciada pela reforma americana e a reforma que ocorreu no Reino Unido também. Temos de ter em mente que a história da Suécia é muito diferente, sua trajetória é muito diferente da trajetória do Brasil. Nós temos uma população bem homogênea até há 20 anos. Fomos abençoados por não participar de nenhuma guerra. Ou seja, uma economia em franca expansão. Foi o que tivemos durante muitos anos. E uma população homogênea, onde todos desejam a mesma coisa, o mesmo bem-estar social, aquele mesmo pacote. Eu acho que isso está se rompendo. Sim, há fissuras que nós vemos no bem-estar social e hoje vemos isso. O estado do bem-estar social era um modelo que valia a pena manter, mas quando a população se tornou mais heterogênea e a receita não é mais suficiente para apoiar a qualidade de vida que as pessoas querem, agora as pessoas estão comprando seus seguros, seguro de saúde, para ter um melhor atendimento no hospital, estão comprando esses planos de saúde e, ao mesmo tempo, têm que pagar os tributos para o sistema público, ou seja, estão pagando 2 vezes. E quando não mais quiserem fazer isso, quando o sistema não mais for universal, todos estarão pagando, todos deveriam se beneficiar, e aí talvez haja uma ruptura no estado de bem-estar social. E talvez pensemos em aumentar a qualidade dos serviços entregues pelo estado de bem-estar social para impedir a sua ruptura. Ou seja, uma grande preocupação que nós temos. Talvez haja empregos que sejam perdidos. E nesse momento é o oposto. Nós temos falta de mão de obra qualificada na Suécia. É o oposto. Há uma grande divisão entre mão de obra qualificada e mão de obra não qualificada. E é uma preocupação para aqueles que não acessarem o mercado de trabalho, não acharem um emprego. Pode ser que eles tenham uma grande influência, não tão grande quanto a da Alemanha. Nós temos um bom número de imigrantes que veio até o nosso país há
alguns anos. E é difícil conquistar empregos para essas pessoas. E a solução é educação, educação, educação. Agora estão começando a perceber que talvez isso não vá funcionar. Então, estão discutindo algo que antes era tabu. Eles não querem trabalhar em empregos mal remunerados, mal pagos. Não é o perfil sueco, mas agora estão percebendo que não há solução para, na verdade, fazer com que essas pessoas acessem o mercado de trabalho se não baixarem os níveis salariais. E isso irá afetar o modelo do estado de bem-estar social. Também tem uma receita básica que está sendo discutida, há um experimento na Finlândia, onde estão oferecendo 500 euros todos os meses. As pessoas não fazem nada, as pessoas podem fazer o que quiser, você não pede os 500 euros, mesmo que tenha um emprego, para ver se isso cria incentivos para as pessoas irem ao mercado de trabalho. Mas, na verdade, é bastante custoso, é uma renda que é fornecida a todos. Eu espero que a gente não tenha que tomar esse caminho. Mas eu acho que não é justo comparar o Brasil e a Suécia e a Dinamarca. Nós temos uma história totalmente diferente. O neoliberalismo, na verdade, até certo ponto foi bom para a Suécia, porque nós estamos num nível bem alto. Nós temos receitas tributárias que podem ser até custosas para os incentivos. E eu concordo com você, devemos ter uma programação tributária progressiva. Mas não deve haver tantas brechas, devemos mirar na neutralidade, na progressividade. O pessoal diz que é bom ter um imposto de renda progressivo e também tributo sobre a herança. Talvez seja uma boa maneira de eliminar as grandes diferenças que nós temos aí nos diferentes níveis de tributação. Muito obrigada. Bom, vamos iniciar abrindo isso. As diferenças são grandes socialmente, não é só de língua, né? Vamos ter que compatibilizar isso. Tem mais de 50 perguntas. Então eu tentei aqui fazer um bloco aqui de 15. Vamos lá. Professor Micael, eu separei aqui as que falam de estado de bem-estar social. Na virada do século XIX para o século XX, a Europa como um todo, inclusive os países escandinavos, era muito desigual. Após as grandes guerras, o continente como um todo se tornou muito mais igualitário, e os países nórdicos se tornaram os mais igualitários do mundo. Que mentalidade, politicamente falando, tornou isso possível? Como foi o embate político para este modelo ser criado? Sobre classe média agora. Qual o percentual de classe média na Dinamarca, professor? Num país em que a classe média é de, no máximo, 20% da população, essa estratégia dinamarquesa faria sentido? A de tributar a classe média, especialmente. Eu acredito que a pergunta é com relação àquela... também para o professor Micael sobre legitimação social. Como se construiu na Dinamarca esse consenso em termos da importância social dos tributos e do desenvolvimento igualitário? Em que medida esse Estado teve participação nisso? Em que medida o Estado teve participação? Isso é do Christian Azevedo. Agora, para os dois, Micael e Asa. Qual a diferença entre o salário mínimo e o salário mínimo de um juiz em seus países? O que vocês fazem para que os donos de capitais gerem empregos e não usem seus recursos no mercado financeiro, emprestando dinheiro para os países que pagam altas taxas de juros, como o Brasil? Agora, sobre bem-estar e democracia. O bem-estar social é quem mantém a democracia na Dinamarca, professor Micael? Ou é o contrário? Socialismo e comunismo são compatíveis com essa realidade? Asa e Micael. Agora, sobre o Pacto Federativo. Como é a distribuição da arrecadação tributária entre o governo central e os entes federativos? Qual a responsabilidade dos municípios nas políticas públicas em relação às responsabilidades do governo central? Na Dinamarca e na Suécia, claro. Outra pergunta para os dois, Asa e Micael. Parece-me que uma tributação igualitária é eficiente em uma sociedade com pouca desigualdade de renda, mas seria injusta e regressiva
numa sociedade como o Brasil, com muita desigualdade de renda e que não conseguiu ainda fazer essa redução da desigualdade. O que é que vocês acham sobre isso? Pronto, no primeiro bloco. Tá bom ou querem mais? Que tal? Ok. Várias perguntas, não é? Excelentes perguntas. Vou começar com a que fala sobre a divisão sobre o que é local, o que corresponde às municipalidades, ao governo estadual, federal. Bom, na Suécia, nós temos um governo bem descentralizado. O imposto sobre o mercado de trabalho, que é local, é uma taxa fixa que gera bastante receita, que é uma receita local, receita tributária local. Então, a educação e boa parte dos serviços sociais que você obtém do bem-estar social do Estado é distribuído pelos governos locais, municipais. E já houve preocupações com esse sistema recentemente, porque há uma grande diferença na base tributária entre as diferentes cidades. Se você mora numa cidade onde há um alto nível de desemprego e as pessoas têm baixa renda, você tem menos receita do que viver em Estocolmo, onde as pessoas ganham muito dinheiro e as pessoas, na sua maior parte, têm empregos. Ou seja, é um sistema onde tentamos redistribuir dentro do próprio sistema. É um pouco difícil fazer isso, um pouco complexo. Eu diria que hoje em dia há preocupações sobre essa abordagem descentralizada e talvez a gente regrida um pouquinho para um modelo mais conservador. Mas basicamente eu diria que na Dinamarca e na Suécia nós temos os dois países mais descentralizados que eu conheço. E a diferença salarial entre o salário mínimo e o salário mínimo de um juiz. A gente não tem um salário mínimo, na verdade. Eu não sei o número exato, mas nós temos uma das estruturas mais comprimidas em termos de salário. Na Suécia, a diferença antes dos impostos não é tão alta. E depois dos impostos, a diferença é ainda menor. Existe uma preocupação por parte dos institutos educacionais, porque não vale a pena frequentar a universidade e passar 5 anos estudando, porque depois de ter conquistado isso e depois de pagar os seus tributos, que são um pouco mais altos, se você tivesse ido diretamente do ensino médio para o mercado de trabalho, a diferença é eliminada, a menos que você se torne um doutor. Se você trabalha com ciências sociais, por exemplo, há pesquisas demonstrando que não vale a pena frequentar a universidade, é melhor já e trabalhar diretamente após o ensino médio. Mas, às vezes, você conquista um trabalho mais interessante e há outros benefícios da educação, além dos benefícios financeiros. Mas a distribuição salarial é bem comprimida, as faixas são bem próximas na Suécia. Precisamos enfatizar mais uma vez que não podemos comparar o Brasil com a Escandinávia. Vocês têm mais problemas aqui com relação à desigualdade. Aqui, acho que se preocupam muito com relação ao sistema tributário regressivo. Na Suécia, nós temos um sistema bastante progressivo. Tomar essa direção aqui talvez pudesse gerar grandes melhorias. Vocês têm de se lembrar também que, infelizmente, é muito difícil tributar os mais ricos. Nós falamos sobre a incidência de tributos, podemos tributar as corporações, o capital financeiro. Você aplica o imposto sobre eles, mas não significa que eles é que são afetados por esse imposto, por essa carga tributária. Falamos sobre o imposto de renda corporativo, que talvez não seja percebido como um tributo, né, pelas multinacionais que pagam esse imposto. Na verdade, são os trabalhadores, os funcionários que trabalham nessa empresa que pagam boa parte desse imposto de renda corporativo. Infelizmente, quando vivemos numa sociedade globalizada, onde as empresas se movimentam, o capital financeiro se movimenta, as pessoas altamente educadas também se transferem, se mudam, aí fica mais difícil tributar os ricos, infelizmente. É difícil dizer que é algo que devem buscar fazer, mas pode ser difícil, na realidade, implementar esse tipo de estratégia de maneira que não seja nociva,
de maneira que você não perca recursos. Vou passar aqui para o Michael. Obrigado. Perguntas bem interessantes que eu ouvi aqui. Houve essa pergunta sobre o estado do bem-estar social e se o que vemos na Escandinávia é comparável ao socialismo e ao comunismo. A resposta curta para isso é não, não mesmo. Não há associação entre esses dois modelos, e socialismo e comunismo. O modelo escandinavo é baseado na filosofia política de democracia social e não há movimento que tenha lutado mais contra o comunismo do que a democracia social. A principal batalha política para grande parte da era pós-guerra na Escandinávia não foi entre os partidos democratas sociais e a direita, foi entre os partidos democratas sociais e os comunistas. E a diferença entre democracia social e socialismo rígido, é que os democratas sociais acreditam que tudo deve ser legitimizado por meio de um processo democrático. Se você não tiver o apoio da população, você não vai ser capaz de conquistar nada. Essa é a lógica do socialismo de reforma, que é a democracia social no seu âmago. E também é importante lembrar que, diferentemente do movimento comunismo ou socialismo rígido, os democratas sociais nunca questionaram os mercados livres. Ou seja, eles, na verdade, exploraram o mercado livre, acreditaram no mercado livre e o exploraram para gerar as receitas, os fundos e para criar a fundação econômica do estado do bem-estar social. Ou seja, de certa forma, há uma divisão do trabalho. Deixando o mercado fluir, deixando o mercado ser livre e conquistar os recursos financeiros, esses recursos financeiros podem ser investidos no estado de bem-estar social. Esse é o âmago dos movimentos democratas sociais. E não há muita associação com o socialismo de fato e com o comunismo. E aí houve uma pergunta também sobre como foi possível estabelecer a importância, essa ideia, a crença na importância dos impostos. Eu entendi essa pergunta assim. Como foi possível, como é possível legitimizar esses impostos tão altos que as pessoas têm que pagar? Eu acho que nesse caso é importante compreender que não começou pelos tributos. Nenhum governo, nem mesmo o governo democrata social, tributa as pessoas simplesmente pelo fato de tributar. Eles aplicam os impostos porque querem financiar outras áreas. Toda essa história começou para expandir o estado de bem-estar social. Era mais uma preocupação com o estado de bem-estar social e como gerar as receitas para financiá-lo. E ao fazer isso, ao demonstrar, por exemplo, que dinheiro seria investido com o bem-estar social e o progresso social poderia ser conquistado, e isso poderia ser ainda mais expandido. Portanto, ninguém teve de sacrificar boa parte dos seus ganhos porque os políticos achavam que era simplesmente divertido impor esses tributos. Há uma relação muito próxima entre os impostos e o estado de bem-estar social. Foi isso que eu quis demonstrar com os meus dados, falando aí da política pública. E isso começa pelo estado de bem-estar social. É o fator mais importante. É por isso que as pessoas apoiam o estado de bem-estar social e é por isso que estão interessadas nos serviços sociais, no benefício, na seguridade social oferecida pelo estado de bem-estar social, e é por isso que concordam em pagar esses tributos. Também houve uma pergunta relacionada à questão histórica e à transformação histórica que nós tivemos da desigualdade para uma sociedade muito mais igualitária. A pergunta foi como que isso foi possível. A principal resposta a isso é voltar ao que nós colocamos ali antes. É necessário
compreender esse comprometimento entre o trabalho e o capital, ou entre os negócios e o trabalho. Muito disso tem a ver com a aceitação mútua de cada parte desse processo, de cada parte que participa da economia. Há de haver uma aceitação de que, trabalhando em conjunto, isso beneficiará as duas partes. Isso é fundamentado em um comprometimento de classe mesmo. Contanto que não prejudiquemos as empresas e o direito que elas têm de lucrar e de trabalhar bem, sem problema. Por outro lado, contanto que nós não prejudiquemos a possibilidade de continuar investindo na economia e de garantir bons empregos e crescimento econômico com progresso econômico, tudo bem também. De certa forma, é uma solução negociada com os dois lados. Todo mundo tem que sentir que vai se beneficiar do sistema. Acho que é isso que é muito importante compreender. Temos que compreender que não é um sistema altruísta. Existe uma solidariedade mútua. E essa solidariedade é fundamentada no fato de que esses participantes econômicos estão agindo em seu próprio interesse. O que nós precisamos fazer é construir um modelo em que cada um desses lados vê um benefício. No fim das contas, isso acaba mostrando que não fazer isso seria um prejuízo para todos. Obrigada. Temos mais perguntas, né? Uma sou eu vou fazer. Tenho curiosidade aí, professor Micael. É muito normal em campanhas políticas os candidatos falarem que vão cortar tributos para ganhar voto, obviamente. E, normalmente, a população não se dá conta que isso também reduz o estado do bem-estar social. Pelo menos no Brasil, não se percebe. Eu pergunto, no país de vocês, quando o candidato fala que vai cortar imposto, vai reduzir a alíquota, a sociedade, que já tem uma percepção mais forte da questão tributária, entende essa relação? Ela sente que que pode haver um prejuízo para ela? Essa é uma pergunta. Agora tem várias perguntas, entendeu? Certo? Sobre pejotização. Eu não sei se ele sabe o que é pejotização. Vou falar várias. Pejotização, transformação da pessoa física em pessoa jurídica para pagar menos imposto. Essa pergunta é para a ASA. Com a tendência de reformas trabalhistas no mundo, com o aumento da flexibilização e a pejotização, não, desculpe, é precarização, tem outra. Não ficará inviável manter o mesmo nível de arrecadação com o sistema tributário baseado em contribuições sociais? Agora é sobre pejotização. Professor Micael, considerando que a percentagem da carga tributária está em 50% do imposto de renda das pessoas individuais, né? E só 6% nas corporações, não ocorre o fenômeno da pejotização? Como evitar? Não é importante ter um equilíbrio entre eles? Professora Asa, no Brasil, os dividendos distribuídos pelas empresas não são tributados. Por outro lado, a tributação sobre o salário pode chegar a 72,3%. Com caráter mais previdenciário, e 33,3% não previdenciário. E 5,8% é muito. E 72,3% e 33,3% pode chegar. Essa diferença de tributação, 0% sobre o capital e 72,3% no trabalho, leva muitas empresas a recomendar seus empregados que constituam empresa, a fim de simular como rendimento de capital o rendimento do trabalho. Como a autoridade fiscal sueca combate esse tipo de simulação? Deixa eu ver só.
Deixe-me responder essa última pergunta sobre tributação de capital e trabalho, porque eu mostrei um trabalho sobre isso, né? Mostrando uma grande lacuna na Suécia. E sim, esse é um problema na Suécia. A autoridade fiscal no país está lutando contra isso. Com o sistema de imposto de renda que propôs essa mudança, mas que deixou o imposto de trabalho muito alto e de capital muito baixo, nós criamos novas regras para evitar que as pessoas fizessem essa transferência de renda. Ou seja, há regras muito restritas de que se você tiver uma corporação, tem um certo valor que você pode tirar como receita de trabalho e como receita de ganho pessoal. São muitas regras que são muito complexas e realmente é necessário ter essa legislação. Do contrário, todo mundo da Suécia faria uma pejotização e não pagaria aqueles 70% de impostos. Nós já pensamos nisso e as autoridades fiscais da Suécia estão bem preparadas para lidar com isso e elas se esforçam muito contra a elisão e contra a evasão fiscal. Eles perceberam isso mesmo antes da implementação da reforma e dessas novas regras. Então, sim, temos regras que evitam a pejotização. Uma das perguntas era sobre o seguinte: se os suecos e dinamarqueses achariam que baixar os impostos afetaria o bem-estar social. E olha, surpreendentemente, na Suécia, os políticos não prometem isso. Eles não prometem que vão diminuir os impostos. Ninguém vota por isso, porque todo mundo sabe que as coisas estão conectadas. E os suecos não querem ver uma redução da qualidade do bem-estar social, pelo menos em sua maioria. Dizem que a Suécia é o único país em que você consegue ganhar uma eleição falando que você vai aumentar os impostos e que é legal pagar impostos. E o partido de direita trabalhou com isso. Eles não vão tentar diminuir os impostos. E eles sabem que não vai ser popular promover essa ideia, porque as pessoas realmente compreendem que vai haver uma redução da qualidade das escolas, por exemplo. E que o estado de bem-estar social talvez passe por uma deterioração. Isso é algo que os suecos não querem deixar acontecer. Sim, quero adicionar algo a esse comentário. O governo local da cidade em que eu moro ganhou a eleição porque o prefeito prometeu aumentar os impostos. E ele foi esperto. Ele não falou de aumento dos impostos, ele falou da porcentagem do bem-estar social. Então, ele aumentou em 1%. Porque sim, ele falou, olha, o bem-estar social está sofrendo há muitos anos, a gente passou por várias reformas muito duras e chegou a hora de começar a investir mais uma vez no bem-estar social. Concordo plenamente com o que a Åsa falou. Eu moro nos Estados Unidos já há um bom tempo. E é impossível ganhar uma eleição nos Estados Unidos sem prometer que vai haver uma redução dos impostos. Na Dinamarca e na Suécia é impossível ganhar uma eleição se você prometer reduzir os impostos. Porque imediatamente a gente vai perguntar, tá, mas quem que vai pagar por aqueles serviços? Que parte dos serviços você vai cortar? Porque eles precisam ser financiados. Além disso, se pensarem na minha apresentação, mostrando aquele princípio introduzido em 2001 e por que ele mudou completamente a nossa situação, isso faz mais sentido. Porque o partido que perdeu uma eleição prometendo reduzir os impostos não foi eleito. Nós vimos realmente que a estratégia tinha que mudar. Agora, eles só prometem parar o aumento da tributação. Dessa forma, o fardo fica sobre os social-democratas. Porque sem aceitando esse princípio da interrupção da tributação, eles não podem mais aumentar os impostos. E não é que as pessoas gostem de aumentar os impostos, mas respondendo à pergunta que a senhora fez, não dá para ganhar uma eleição dizendo que a gente vai reduzir os impostos. Porque, claro, que eles estão completamente relacionados à redução da qualidade do bem-estar social. Houve também uma
pergunta sobre aquela tributação de mais ou menos 50%, então por que não há a pejotização para que as pessoas paguem mais ou menos 6% de impostos? A OSA falou bastante sobre isso. A nossa autoridade fiscal cuida disso muito bem, ela está muito esperta. E não é que as coisas não aconteçam. Algumas empresas mais sacanas são abertas o tempo todo, acontece. As pessoas tentam, às vezes, dar um jeitinho. Não o trabalhador normal, mas a especulação no nosso sistema também acontece. Às vezes, há evasão de impostos. Nos países escandinavos, nós também enfrentamos esses problemas, mas em termos financeiros, isso não é gigantesco, isso não é um grande problema. São coisas que questionam a legitimidade do modelo. Mas, como nós já falamos, as autoridades fiscais estão muito preparadas para lidar com isso. Obrigada. Nós vamos encerrar o nosso painel. Tem mais uns 10 perguntas aqui, mas, infelizmente, é necessário encerrar. Agradecer a todos os palestrantes e dizer que, apesar das diferenças, né, do contexto social tão diverso, nós aprendemos muito, né, muito interessante. Obrigada a todos. Vamos lá. Muito bem, nossos agradecimentos aos participantes deste painel. Pedimos, então, que eles tomem seus lugares na plateia, por gentileza.